Boa tarde, queridos seguidores e seguidoras do canal. Sejam todos bem-vindos ao Blog Falado. Eu sou Elisa Barreto e quero conversar com vocês hoje a respeito de um assunto que eu já abordei no meu blog escrito aqui para nós, muitos anos atrás. É um assunto bem interessante. Tá curioso? Então fica aí que você já vai saber. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes a expressão moreno cor de jambo ou morena cor de jambo. Para você, o que significa isso? O que quer dizer uma pessoa morena cor de jambo? Qual é a cor do jambo? Vamos dar uma olhada nisso? Pois muito bem. Viram as cores do jambo? São essas cores aí. No meu blog escrito, eu questionei se alguma pessoa tem alguma dessas cores aí. Pode até lembrar, se aproximar, né? Ter a pele um pouco rosada, avermelhada ou amarelada, mas não exatamente dessas cores que estão aí, né? Então, realmente eu acho que é um pouco forçada essa expressão, mas a gente entende. Só que também, depois de muito pesquisar sobre o assunto e lembrar coisas que eu aprendi e vivi na infância, eu concluí que essa expressão ela foi deturpada com o tempo. E também que tem a questão regional. Muita gente comentou lá no meu blog a respeito disso, colocaram diferentes pontos de vista. Muito interessante os comentários. Eu vou deixar o link desse post, né, desse texto do meu blog escrito, do meu blog aqui para nós, aqui nos comentários e na descrição desse vídeo e também nos comentários. Então, a questão é a seguinte: antigamente, o termo moreno, cor de jambo, era usado para pessoas de pele clara. A pele pode ser um pouquinho creme, né? Cor de creme, talvez um pouco rosada. Só que é uma pessoa clara, branca, clara, só que de cabelo escuro, né? Ligeiramente corada. Eu já fui chamada de morena cor de jambo quando eu era criancinha, né? Então, a Glória Pires, alguém falou nos comentários do meu blog, lá no meu post, que a Glória Pires foi chamada de morena cor de jambo por uma revista tempos atrás. Mas hoje em dia esse termo é muito usado para se referir a pessoas mulatas. Eu sei que essa palavra não é muito agradável, mas eu não estou encontrando outra, né? Pessoas mestiças de negro com brancos, pardos ou enfim mestiços, ou pessoas negras mesmo que não são retintas, né? Muitas pessoas estão usando essa palavra de alguns anos para cá para definir pessoas de ascendência negra ou preta. E eu fico pensando, isso não será uma forma de racismo? Para evitar falar que a pessoa é negra ou preta, você diz, aquela morena jambo, bonita, para dizer, para atenuar, como se quisesse atenuar, como se fosse errado ser negro ou ser preto, porque eu sei que existe também agora, né, atualmente, uma polêmica em relação a isso. Algumas pessoas dessa raça, né, afrodescendentes, preferem ser chamados de negros e outros de pretos. E aí a gente fica meio sem saber o que falar, porque uns se ofendem se a gente chama de negros e outros se ofendem se a gente chama de pretos. Mas todos se ofendem se a gente disser escurinho, escuro é a noite. Então a gente já compreendeu isso e a gente tem que respeitar. A questão é essa decisão, porque não há um consenso, né? Não há uma decisão sobre a melhor forma de se referir a essa etnia, né? E aí realmente complica muito. As palavras às vezes são um problema. Mas aqui eu tô falando sobre o termo moreno cor de jambo. Bom, primeiro vamos falar dos tipos de jambo aí, né? Nós temos o jambo rosa, nós temos o jambo vermelho, temos o jambo amarelinho
e também o jambo meio amarelo, meio rosado, e o jambo branco. No blog eu também coloquei fotos da flor de jambo e do jambo ainda verde. Mas aqui eu prefiro não trazer porque não vai ao caso. O mais importante são as cores mesmo do jambo maduro. Então, quando eu era criança, eu perguntei uma vez para minha tia o que era o moreno cor de jambo. Ela falou, olha, o jambo é assim meio amarelinho, né, um pouquinho rosado. É a pessoa que tem assim cor de creme, bochechinha rosada, assim, que nem você, alguma coisa assim. Então, aqui no Sudeste, o jambo mais conhecido é esse, é o amarelinho, muitas vezes ligeiramente rosado. No Nordeste, o jambo mais conhecido é o vermelho, né? Aquele vermelhinho, bem vermelhinho. Então, muitas vezes a pessoa que tem a pele avermelhada, puxada para indígena, é que é chamada lá de moreno cor de jambo. Então, tanto no Nordeste como aqui no Sudeste, esse termo foi deturpado para definir a raça negra, porque antigamente não era assim. Então eu enxergo isso sim como uma forma de racismo. Então às vezes a gente vê pessoas negras dizendo, eu sou morena jambo, como a Thaís Araújo. Gente, a Thaís Araújo é negra e muito feliz com a cor dela, né, com a raça dela, com a cor dela, embora ela tenha pai branco, ela na verdade é mestiça, mas o fenótipo dela, né, a característica física dela é mais para negra, então ela se assume como negra, embora o pai dela fosse branco, né, ela é mestiça. Mas levando isso em conta, né, a pele dela, as feições, os traços e tudo mais, e aquilo que ela se identifica, que é o mais importante, né? Então, aonde que eu quero chegar? Eu quero falar dessa deturpação das palavras ao longo do tempo. Eu quero falar do verdadeiro significado do moreno cor de jambo. Eu quero falar de onde surgiu isso e por que essa palavra vem sendo mal interpretada. Por que as pessoas têm medo de falar as características físicas reais de uma pessoa? Muitas vezes com medo de ofendê-la, mas como vai ofendê-la por aquilo que ela é? Se hoje eu digo meu vizinho é gordinho, as pessoas têm medo disso ser considerado gordofobia. Gordofobia seria se você usasse um termo pejorativo, mas você precisa descrever as pessoas com as características que ela tem. Não é verdade? Eu vou dar um exemplo. Voltando aqui a falar a respeito da questão racial. Um amigo meu uma vez me procurou em casa, eu não estava. E o meu primo que atendeu, né? E falou que ia me dar o recado. Beleza, cheguei em casa e ele me falou, olha, te procurou um cara aí. Falei assim, ah é? Quem? Ah, não sei o nome, não perguntei. Falei, poxa, você devia ter perguntado o nome. Ah, eu esqueci de perguntar. Falei, então tá, mas me fala como é que ele é pra eu procurar essa pessoa, né? Pra eu retornar pra essa pessoa. Aí meu primo falou, um moreno. Um rapaz moreno. Falei, moreno? Fiquei pensando, moreno, moreno. Moreno, quem será esse moreno? Passou uns 3 dias, eu encontrei com ele na rua. Negro, retinto. E ele falou, eu te procurei, seu primo não falou não? Eu deixei recado com ele e eu falei, não. Aí eu lembrei e falei, eu fiquei sem graça. Falei, eu acho que ele esqueceu. Tudo bem. Depois eu falei com meu primo, falei, olha, é o seguinte, moreno é você, morena sou eu. Esse cara que me procurou, ele é negro, ele é preto, por que você não descreveu ele direito? Não, é moreno, e alguns dizem moreno cor de jambo, né? Então, eu acho que esses termos, existe a pessoa morena e existe a pessoa negra, existe uma diferença, não dá pra botar tudo no mesmo balaio. Tem que falar a pessoa do jeito que ela é, porque senão acaba gerando confusão. Isso sim é racismo. Você evitar a palavra, ficar procurando atenuantes, eufemismos, como se a coisa fosse um palavrão, como se fosse feio, como se fosse errado, como se fosse xingar a pessoa, chamar ela daquilo que ela é. Descrevê-la, não chamar, descrevê-la com aquilo que ela é. Com relação ao termo morena cor de jambo, mais uma vez, uma coisa para reafirmar essa questão que eu abordei. Monteiro Lobato descreveu a Narizinho, personagem
do Sítio do Pica-Pau Amarelo como morena como o jambo. Morena como o jambo. E a gente descobriu há um tempo atrás, inclusive isso também está no meu blog escrito, e tem a foto dela, e tem também no meu blog Reinações de Narizinho, a foto dela também vou deixar o link aqui na descrição, e nos comentários do meu blog Reinações de Narizinho, que também já veio para cá, pro canal, né? Já está aqui também como vlog. Então, nós descobrimos recentemente que essa menina que inspirou Monteiro Lobato a criar a Narizinho era uma vizinha dele, que se tornou depois a pianista Guiomar Novaes. Podem pesquisar a respeito dela. Ela foi a vizinha do Lobato, de nariz arrebitado, morena como o jambo, que inspirou Lobato a criar a Narizinho. Ela é a menina que brincava com ele quando ele era criança, vizinha dele. E ela é branca. Branca. Só que ela não é aquilo que chamam pejorativamente de branquela, né? Azeda, o que aliás é pejorativo, também não é legal falar. Não é legal usar termos pejorativos para lado nenhum, para ninguém. Simplesmente dizer o que a pessoa é e pronto. Se você precisar descrever uma pessoa, para não ser confundida, coisa e tal, descreva como ela é, sem termos pejorativos. Simples assim. Não é ofensa dizer a palavra certa, né? É isso que eu tô falando aqui. Então, ela é branca. Tem a pele assim, ligeiramente amarelada, vamos dizer assim, creme, uma coisa assim, né? Porque, na verdade, a pessoa branca, nem sempre ela é branca da cor de uma folha de papel, assim como a pessoa preta nem sempre é preta como o piche, né, por exemplo, vamos dizer assim. Não é. E o termo morena também, moreno, é muito usado também para se referir a pessoas claras, de pele clara, mesmo branquinhas, mais brancas que eu, que tenham cabelo escuro, preto ou castanho. Eu, por exemplo, tenho, né, então. Mas pessoas bem clarinhas, Elizabeth Taylor, ela é considerada morena. Lembram quando a Xuxa pintou o cabelo de preto? Saiu a notícia, Xuxa está morena. Não é que a pele está morena. O moreno pode se referir também ao cabelo. Então é isso. Queria colocar aqui esse tema que foi bastante comentado no meu blog e que é importante a gente parar para pensar, porque muitas coisas, muitas palavras, não só essa, várias outras palavras, expressões, termos, vêm sendo deturpados ao longo dos tempos. E as pessoas não sabem a origem, não sabem por que isso foi deturpado. E muitas vezes acaba se tornando sim uma forma de preconceito, de apoiar o preconceito, de perpetuar o preconceito, o racismo, nesse caso, em relação à raça negra. Porque racismo, na verdade, é o preconceito, a discriminação de qualquer raça contra outra raça. Mas nesse caso eu me refiro sim ao racismo contra a raça negra, muitas vezes até praticado pelos próprios negros, muitas vezes por desinformação ou por força do hábito, de tanto ser chamada de morena cor de jambo, acaba falando, né, repetindo, né, com orgulho, sou morena cor de jambo, né, sem saber a origem disso, sem saber que a palavra foi deturpada, né, sem saber que isso, infelizmente, é uma forma de racismo. Bom, fica aí essa questão aí pra gente refletir, né, e esse era o assunto que eu queria trazer hoje aqui, que foi do meu blog, né, do Aqui Pra Nós. Eu acho que eu postei isso lá em 2009 ou 2010. Depois eu vou conferir, vou colocar o link aqui. E é um assunto que está sempre atual e eu queria trazer para cá também, para o canal. É isso aí, muito obrigada e até o próximo vídeo.